Olá, aqui é a professora Vanessa e iniciaremos nessa aula o estudo de campo elétrico, o qual dividiremos em algumas aulas. Vamos então começar a parte 1 do nosso estudo. Bem, inicialmente, nós vimos que as partículas carregadas, quando elas eram de sinais opostos, elas tendiam a se aproximar, e partículas de mesmo sinal tendiam a se afastar, certo? Na mecânica, nós temos que a alteração do estado de movimento de um corpo é provocada por uma força. E essa interação sempre ocorre, nos exemplos que nós já vimos da mecânica, por intermédio de puxões ou empurrões. Mas vocês não acham estranho aqui nessas interações das cargas, nós não conseguimos visualizar nem puxões nem empurrões. Então, como que essa interação acontece, já que nós não conseguimos observar nenhum tipo de contato específico? Bem, pessoal, essa interação entre as cargas vai ser intermediada pelo campo elétrico. E como esse campo elétrico surge? Se você tiver qualquer partícula carregada, seja ela positiva ou negativa, a gente chama essa partícula de carga-fonte. Ela é capaz de gerar um campo ao redor em todos os pontos aqui no espaço onde ela está localizada. E como eu sei que esse campo está presente? Como eu sinto esse campo? Eu coloco uma carga, que é chamada de carga teste, em qualquer ponto que eu queira colocar, e essa carga teste vai sentir, uma força elétrica, ou seja, ela vai ter seu movimento alterado, ou ela vai se aproximar da carga fonte ou vai se afastar, devido a essa força elétrica que foi produzida pelo campo o campo elétrico gerado pela carga fonte. Se eu quiser calcular esse campo elétrico, basta conhecer a força elétrica, tá? Que é essa força elétrica aqui, e o valor da carga teste. E aí nós temos que a unidade, Newton por Coulomb. Bem, então nós acabamos de dizer, que em todos os pontos ao redor aqui dessa carga fonte, no caso, em cada ponto, a gente vai ter um vetor campo elétrico. E como que a gente consegue mapear, tá, os vetores campo elétrico que são gerados aqui ao redor da carga fonte? Então, para isso, surge a ideia de linhas de campo elétrico, que também é conhecida como linhas de força, que foi uma ideia introduzida pelo Faraday pela primeira vez, mas é mais adequado a gente usar o termo linhas de campo elétrico. Então, por exemplo, se nós tivermos, tá, uma carga positiva, essas linhas de campo elétrico, assim, vale ressaltar que essas linhas são linhas imaginárias, tá? Essas linhas que vão ser capazes de nos auxiliar para mapear o campo elétrico. Então, em qualquer situação, o campo elétrico o vetor campo elétrico sempre vai estar tangenciando essas linhas de campo elétrico. E com a carga pontiforme positiva, tá? As linhas de campo elétrico são linhas radiais e sempre apontando para fora. Se a gente tiver a situação de uma carga pontiforme negativa, novamente as linhas vão ser radiais, mas a diferença é que elas vão estar apontando para dentro da carga ou em direção a essa carga negativa. E olha só o vetor campo elétrico aqui tangenciando essas linhas de campo. Aqui é outra configuração das linhas de campo elétrico para uma situação que nós teríamos duas cargas de mesmo sinal. Então, uma situação de repulsão. Olha ali o vetor campo, um exemplo, aqui do desenho do vetor campo elétrico tangenciando, tá, a linha de campo. E aqui abaixo nós temos a figura ilustrativa de um experimento real que foi feito, que mostra na prática, tá, essas linhas de campo elétrico para a situação de cargas de mesmo sinal, de repulsão. Se nós tivermos duas cargas de sinais opostos que estão interagindo, essa aqui vai ser a configuração das linhas de campo elétrico. Novamente, olha só, vetor campo elétrico e aqui abaixo a ilustração da situação real. E aqui está o endereço, tá? De onde eu retirei essas figuras, que na verdade é de um vídeo que mostra esse experimento feito na prática.
Então, vamos ver um exemplo. Uma carga elétrica aqui, igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, é colocada em um ponto P do espaço e fica sujeita a uma força elétrica F igual a 10 newtons, orientada para o norte. Caracterize o vetor campo elétrico no ponto P. Dados. Então, a gente tem que a carga é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb e a força, então eu estou colocando aqui como vetor porque é 10 newtons orientada para o norte. Então, eu estou dando a informação de intensidade e da direção e o sentido, tá? Então, lá no ponto P, você vai colocar essa carga, que é uma carga positiva. A gente sempre quer positivo cada informação que está sendo dada aqui no enunciado, certo? Eu chamo essa carga de carga teste, que é ela que vai sentir o campo elétrico, e ela vai estar sujeita a uma força elétrica orientada para o norte. Então, se está orientada para o norte, então vai ser a direção vertical, tá? Sentido para cima, quando é orientado para o norte. Então, você caracterizou o vetor corretamente aqui, modo, direção e sentido. Obviamente, tem uma carga fonte que está gerando, tá? No caso, está gerando campo elétrico aqui. E o que acontece, gente? Olha só, ele não me dá informação acerca dessa carga fonte, tá? Ele só quer saber o campo elétrico gerado no ponto P por essa carga fonte. Então, olha só, mas ó, o que está acontecendo? A carga teste está afastando da carga fonte. Então, obviamente, aqui é uma carga de mesmo sinal, positivo, embora ele não me diga isso. Então, nós vimos que para calcular o campo elétrico, basta conhecer a força, no caso a força elétrica, né, dividido pelo valor da carga teste. Dessa forma, substituindo os valores, F10 a gente não colocou orientada para o norte, tá? Mas está implícito, nós vamos colocar no resultado final. E 2 newtons, tá? Vezes 10 a menos 6. Seria a carga teste, que nós não colocamos o coulomb aqui, mas está implícito, é só para a gente fazer o cálculo aqui que a gente não colocou as unidades. Portanto, fazendo essa divisão aqui, a gente tem que o campo elétrico vai ser 5 vezes 10 a sexta, newton por coulomb, orientada para o norte, certo? Então, aqui, como está o vetor campo elétrico, mas a gente já poderia ter inferido, né? Que ele está orientado para o norte a partir do momento que a gente analisou que tinha que ser uma carga positiva. E reforça mais ainda, olha pessoal, porque nós vimos que as linhas de campo do vetor campo elétrico com a carga pontual positiva é radial apontando para fora. Então, olha qual o sentido radial aqui, ó, certo? E apontando para fora, então vou apontar para cima aqui, tá? Quando eu estiver nessa configuração aqui, nesse posicionamento do ponto P, certo? Então, pessoal, por enquanto é só. Nós vamos continuar o nosso estudo de campo elétrico nas próximas aulas e muito obrigada por terem assistido até o final.